Você já percebeu que os mais perigosos quase nunca falam demais? Que o verdadeiro poder não precisa se provar? Friedrich Nietzsche acreditava que o silêncio não é ausência de ação, é domínio. Vivemos em um mundo que valoriza quem grita, quem expõe tudo, quem se justifica. Mas Nietzsche via isso como fraqueza disfarçada de presença. Ele dizia: a profundidade deve se esconder-se. Onde? Na superfície. E talvez esse seja o truque mais silencioso e mais poderoso que um homem pode carregar. A habilidade de não reagir e ainda assim continuar no controle. Neste vídeo, você vai entender por que o silêncio é uma arma que poucos dominam e como ele pode se tornar o seu diferencial mais forte. Nietzsche via o mundo como um grande teatro de impulsos. A maioria das pessoas reage o tempo todo. Elas se ofendem rápido, respondem críticas com ansiedade, defendem ideias que nem entendem, só para não parecerem fracas. Mas, ironicamente, essa pressa em reagir é o que mais te enfraquece. Nietzsche escreveu: aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. E, no fundo, todo impulso de reação é uma forma de lutar com o monstro, o ego ferido. Você sente que precisa falar algo de volta, provar que está certo, responder no mesmo tom. Mas o que acontece? Você entra no jogo do outro. Você sai do seu centro. Você perde sua liberdade, porque agora está preso ao ciclo de estímulo e resposta. Nietzsche propõe outra postura, a do observador que permanece consigo mesmo. O homem que domina o próprio tempo de resposta é mais livre, mais respeitado e mais forte, porque ele não depende do barulho externo para se validar. E nesse silêncio, ele começa a crescer por dentro. Para Nietzsche, o silêncio verdadeiro não é uma pausa, é um estado, uma prova de que você não precisa mais ser visto para existir. Em uma sociedade onde todos gritam para serem ouvidos, aquele que permanece calado carrega algo que os outros não têm: autonomia. Nietzsche dizia: a maturidade do homem é ter reencontrado a seriedade que tinha quando era criança, mas no jogo da vida. E parte dessa seriedade vem da contenção, de não precisar mostrar tudo o que sente, nem entregar o que pensa a qualquer um. O silêncio aqui não é uma máscara, é uma armadura interna. Ele representa uma energia que não se esgota tentando ser compreendida, uma força que cresce porque não se distrai tentando convencer. Quando você cala, por escolha, e não por medo, você está dizendo algo sem palavras. Eu sei quem sou. E essa certeza silenciosa assusta, porque quem não precisa provar nada é visto como alguém que já venceu por dentro. Nietzsche admirava esse tipo de espírito, o espírito forte, o que não se dobra a cada vento, o que fala só quando tem algo real a dizer. Porque o verdadeiro poder não se mede na fala, ele se revela no que você consegue suportar em silêncio. Nietzsche sabia que as palavras têm peso, mas só quando não são jogadas fora. No mundo atual, a fala virou moeda desvalorizada. Todo mundo opina, responde, reage, mas poucos dizem algo que realmente vale ser ouvido. Ele escreveu: tudo que é profundo ama o disfarce. E às vezes esse disfarce é o próprio silêncio. Você já se arrependeu de ter falado demais? De ter tentado se justificar para alguém que nem estava disposto a te entender? Nietzsche diria que ali você desperdiçou o poder. Porque quando você fala com quem não escuta, explica para quem já julgou, ou tenta convencer quem nunca teve intenção de considerar o que você pensa, não é sabedoria, é vaidade. E a vaidade, para Nietzsche, era uma forma disfarçada de fraqueza, de insegurança disfarçada de brilho. Nesse ponto do vídeo, talvez você perceba algo desconfortável.
Quantas vezes você tentou ser entendido por pessoas que não queriam te entender? Quantas vezes falou para aliviar o ego, e não por sabedoria? O silêncio é incômodo, mas é limpo. Ele protege o que ainda está sendo formado dentro de você. Ele evita que você entregue a própria construção para ser julgada por quem só sabe destruir. Nietzsche via a fala como uma arte, e toda arte precisa de espaço em branco. Falar demais é como pintar uma tela até ela perder o sentido. Falar com precisão é saber onde deixar espaço. E esse espaço é o silêncio. Não o da covardia, mas da elegância, o do domínio interno. Nietzsche acreditava que tudo na vida está movido por uma única força: a vontade de potência. Não é sobre poder no sentido político, nem dominação sobre os outros. É sobre o impulso de expandir quem você é, de crescer para além do que o mundo espera, de afirmar sua própria existência, mesmo que em silêncio. A maioria busca essa potência por meio do ruído. Mais status, mais aplausos, mais conquistas visíveis. Mas Nietzsche nos propõe um outro caminho: a potência que não precisa ser anunciada. O silêncio, nesse contexto, é o espaço onde o espírito se fortalece. É onde a transformação acontece sem plateia. Você não precisa avisar que está mudando, nem contar o que está construindo. Porque quanto mais silencioso o processo, mais autêntico é o resultado. Nietzsche via isso como uma espécie de lapidação interna. Um poder que não depende do reconhecimento, porque já se sustenta em sua própria raiz. Torna-te quem tu és. Esse era o convite de Nietzsche. E se tornar quem você é, exige um mergulho profundo no silêncio. Naquele lugar onde ninguém te aplaude, ninguém te valida, mas onde a sua essência finalmente consegue respirar. Não é à toa que tantos homens se perdem tentando provar que são fortes, enquanto os verdadeiramente fortes estão ocupados sendo. E esse ser, silencioso e firme, é a expressão mais poderosa da vontade de potência. Nietzsche escreveu: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O que ele queria dizer com isso? Que os momentos de confusão, angústia ou dúvida não são sinais de que algo está errado, são sinais de que algo está nascendo. Mas vivemos em uma cultura que exige que tudo seja explicado, justificado, postado, transformado em legenda motivacional. Nietzsche rejeitaria isso. Ele via o caos interior como um território sagrado, algo que não precisa ser dividido com todo mundo, muito menos no meio do processo. O silêncio aqui não é um esconderijo, é uma estufa, um espaço onde a dor pode se organizar em força, onde a dúvida pode amadurecer em direção. Você não precisa transformar cada crise em uma conversa, nem cada ferida em um post, nem cada medo em uma busca por conselho. Porque parte da maturidade, segundo Nietzsche, é suportar-se. E suportar-se é isso, ficar consigo mesmo, mesmo quando o caos é alto. Quando você aprende a silenciar para acolher o próprio tumulto, você para de correr para os braços errados. E começa a construir algo que ninguém mais pode te dar: resistência emocional. A partir daí, o caos deixa de ser ameaça e vira matéria-prima. Nietzsche sabia que aqueles que se calam para escutar o que acontece dentro de si são os únicos capazes de criar algo novo. Porque não é o ruído que revela quem você é o que você suporta no silêncio. Você já esteve diante de alguém que quase não falava, mas ainda assim dominava o ambiente? Nietzsche sabia que o silêncio pode ser mais perturbador do que 1000 palavras. Porque o silêncio, quando vem de alguém que está inteiro, não é ausência, é presença sólida, densa, difícil de decifrar. E o que não se entende, intimida. Vivemos numa época de exposição constante. Todos opinam, explicam, se justificam. Por isso, quando alguém se cala com firmeza, sem medo, sem se esconder, isso quebra a lógica do jogo. Nietzsche não falava em gritar para dominar, ele falava em não ceder ao impulso de reagir. E nessa contenção,
o outro perde as referências. O silêncio confunde, porque ele convida o outro a projetar. Quem é esse que não se defende, que não argumenta, que não reage como o esperado? Nietzsche via aí o nascimento da influência real, quando você para de se moldar à expectativa do outro. E o outro começa a se moldar ao mistério que é você. Não por manipulação, mas por presença. E presença não se constrói com barulho, se constrói com raízes. Raízes invisíveis, profundas, firmadas naquilo que você conhece em si mesmo e que não precisa mais ser explicado. Em um mundo que te treina para reagir, ficar em paz é quase um ato de rebeldia. Nietzsche compreendia isso melhor do que ninguém. Para ele, a verdadeira força não está em vencer discussões, nem em calar os outros. Está em não se perder de si mesmo no processo. Ele dizia: o homem superior é indiferente àquilo que o rebaixa. E o silêncio é essa indiferença elegante. Não é fraqueza, é filtro, é disciplina emocional. É saber que nem tudo merece resposta. E que o maior poder de todos, talvez, seja continuar inteiro quando o mundo quer te quebrar. Você pode aprender a se calar sem se omitir, a recuar sem fugir, a observar sem se anular. Esse é o truque silencioso. Não é mágica, é consciência. Nietzsche chamou isso de vontade de potência. Eu chamo de autodomínio. E se isso fez sentido para você, é porque talvez você já carregue esse poder dentro de si. Agora você só precisa usá-lo com intenção. Se esse vídeo te falou algo que o mundo nunca disse, inscreva-se no canal. Aqui a gente não grita, mas fala sobre o que realmente transforma. Nos vemos no próximo vídeo.